Bem, boa tarde, galera. Estamos aqui agora no último exercício 5 da primeira lista para entrega do curso de Lógica e Programação, né, da formação de Engenharia de Produção da FACIC. Então, esse exercício 5 tem um enunciado grandinho, né, onde eu peço para vocês criarem um algoritmo para que o usuário escolha, né, logo de começo já cria um se para que o usuário escolha entre gasolina e álcool, né, e após isso ele também inserir a distância a ser percorrida, sabendo que tem algumas coisas aí, alguns detalhes. Tá, então vamos lá. Então eu coloquei aqui resumido aqui nos comentários, né? Escolher um para gasolina e 2 para álcool, né? Após essa escolha para ambos, mandar preencher uma distância percorrida, uma distância imaginária, tá? E aqui eu dei algumas informações, né? Eu dei a informação de que o carro em si faz 10 km por litro de gasolina e 9 km por litro de álcool, certo? Aí eu quero, baseado nesses dados, um resultado final de quantidade de litros de gasolina ou álcool que dão no total para a distância percorrida digitada pelo usuário, tá? Então eu vou dar uma distância percorrida, eu já tenho aqui consigo fazer uma regra de 3, né, com essas duas informações e trazer a quantidade de litros baseados na distância que a pessoa digitar no algoritmo. E também ao final eu quero que a pessoa forneça também os valores em reais gastos baseados no preço de cada litro. Então eu já forneci também o preço de cada litro, né? Após estar fazendo esse cálculo já, buscando a quantidade de litros que foram gastos para poder percorrer uma distância, ou qual a distância vai ser digitada, a gente vai multiplicar pelo preço de cada litro e a gente vai ter esse valor final de informação. Tá. Existem várias maneiras de começar esse algoritmo, né? Existem várias maneiras de também se finalizá-lo e realizar o mesmo. Então, de começo, eu já pedi para que a pessoa tenha a opção de escolher um para gasolina ou 2 para álcool. Tá? Então, a gente vai criar uma variávelzinha aqui, opção, ou uma variável escolha. Escolha, eu acho que, se não me engano, já existe com o nome, ele fica azulzinho. Então, escolha já é um nome já do próprio Visual G que ele utiliza, tá? Para realmente usar como escolha. A gente vai estar trabalhando esses exercícios de escolha mais para frente, então vou colocar opção, certo? Opção aqui como real, beleza? Até então, coloquei opção, é a primeira variável que a gente vai estar criando, tá? Então, eu vou colocar aqui essa seção de comandos, eu vou apagar, só para não ficar muita coisa. Então, vamos lá. Então, eu vou colocar aqui, ó, se, colocar aqui, escreva, né? Escreva L, né? Digite 1 para gasolina ou 2 para álcool, certo? E vou mandar ler essa opção para me gravar o que a pessoa digitou. Se a pessoa digitou 1 ou 2, certo? Feito isso, aqui a gente vai começar a fazer o nosso primeiro se, né? Então, se opção for igual a 1, então, certo? Se a opção for igual a 1, que é da gasolina, então vou mandar escreva, digite a distância a ser percorrida. Distância percorrida, tá? Vocês podem colocar de uma outra forma aí essa mensagem, tá bom? Então digite essa distância a ser percorrida. Então eu vou colocar aqui também uma variável distância, né? Vou colocar como real também. Eu poderia ter colocado vírgula aqui também, tá? Não tem problema nenhum. Eu gosto de separar uma por uma assim, fica mais fácil de visualizar. Então distância como real também. Então vou mandar ler essa distância, leia distância, tá? Lembrando o seguinte, essa questão de digitar a distância a ser percorrida, a pessoa vai ter que claramente digitar a distância no valor numérico, tá? Senão vai dar erro, né? Então leia essa distância, maravilha. Isso nós temos então se a opção for para gasolina. Agora nós vamos repetir todo esse procedimento para caso seja álcool. Vou colocar aqui um se não, vou colocar aqui um fim se, certo? Então vou colocar aqui a outra opção, que seria a opção 2, né? Se a opção for igual a 2, então escreva, digite, mesma coisa aqui, né? Vou copiar para não perder mais tempo, para não ficar alongando muito o vídeo. Digite a distância a ser percorrida e leia a distância, certo? Então até então conseguimos deixar mais ou menos pronto já o esqueletinho aqui do exercício, tá? Deixa eu diminuir isso daqui
Isso daqui também não é interessante mostrar assim. Aí, pronto. Então, eu já deixei já as duas, a primeira questão do exercício eu já deixei mais ou menos pronta, né? A pessoa vai escolher vai aparecer uma mensagem, ela vai escolher para gasolina ou 2 para álcool. Se ela escolher vai entrar nesse código aqui. Se ela escolher 2, vai entrar para esse bloquinho daqui. Ainda faltam coisas para fazer, mas já está mais ou menos encaminhado o começo, certo? Nós sabemos que o carro ele faz 10 km por litro de gasolina e o carro faz 9 km por litro de álcool, certo? Então, o que acontece? Ao saber a distância percorrida digitada pelo usuário, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que fazer mais coisas aqui, eu vou apagar o sinal, tá? O que eu tenho que fazer agora no exercício? Eu quero que ele dê a quantidade de litros de gasolina ou álcool que dão, baseado nessa distância que eu colocar aí, tá? Então vamos imaginar a distância que eu coloquei aqui, eu vou colocar a distância, deixa eu dar um F9 aqui só para a gente testar. Digite 1 para gasolina, 2 para álcool. Eu coloquei alguma coisa errada aqui, faltou fechar aspas, perdão gente. Vamos lá, digitei 1 para gasolina, digite a distância a ser percorrida, eu vou colocar 1000. Pronto, acabou o exercício, não fiz praticamente mais nada. Eu tenho que colocar o espaço aqui, colocar um espacinho em cada mensagem aqui, tá? Para não ficar colado. Então, sabendo disso, vamos lá. Desculpa, estou meio gripado. Vamos voltar aqui. Então, eu sabendo que o carro ele faz 10 km por litro de gasolina e 9 km por litro de álcool, então eu tenho que criar umas variáveis, né? Colocar aqui, ó, litro de distância, colocar litro gás e litro álcool, certo? Colocar ambas como real também. Não precisaria nem criar essas variáveis, tá? Eu estou criando mais para facilitar a vida mesmo. Então, os litros de álcool. No caso, nós vamos descobrir essa informação baseados no quê? Baseados numa regra de 3, tá? Então, vamos lá. Aqui no comentário. Se o meu carro ele faz 10 km por litro, por 1 litro de gasolina, certo? Se o meu carro faz 10 km por litro de gasolina, quantos quilômetros, né? Então, x quilômetros faria, aliás, quantos, no caso aqui o x quilômetro, no meu caso, vai ser a própria distância em quilômetros dá quantos litros de gasolina, certo? Consegue imaginar isso? Então, se eu consigo percorrer 10 km por 1 litro, ao ser digitada a minha distância, quanto isso daria em litro? Então, ficaria o quê? Aqui no resultado ficaria igual a 10 vezes o x, né? 10 vezes x igual a 1 vezes a distância que eu colocar. Então, no caso, vai ficar a distância, certo? A minha distância percorrida dividida por 10. Isso para a gasolina, tá? E aqui no caso, vocês conseguirem já olhar, já entenderam. Aqui no caso vai ficar 9 vezes o x é igual a distância. Isso no caso para o álcool. Beleza? Então uma regra de 3, tá? Então no caso aqui, se 9 km eu percorro com 1 litro de álcool, a distância que eu digitar eu vou percorrer quantos? Vou percorrer 9 vezes x igual a distância. Então vai ficar a distância dividido por 9, certo? Então o x aqui vai ficar igual, só para ficar certinho, o x vai ficar igual a distância dividido por 9. E aqui o x vai ficar igual a distância, distância dividido por 10. Então só regrinhas de 3, tá? Para vocês entenderem a lógica de como vai ficar aqui o cálculo, certo? Usando as nossas variáveis ali. Beleza? Então percebam que não é difícil, tá? É só botar um pouquinho a cabeça para funcionar, certo? Então como que eu vou fazer isso daqui? Então já tenho a distância digitada pelo usuário. Então eu vou colocar aqui, ó, litro gás. Vai ser o que? Vai ser igual a distância dividido por 10, perdão, aqui no gasolina, certo? Beleza? Então fazendo esse cálculo, o que vai acontecer? Eu já tenho a distância digitada pelo usuário, né? Então eu vou jogar dentro da minha variável recém-criada para gasolina, que o tanto de litros que eu vou ter, né, baseado nessa distância, vai ser a distância dividido por 10. Eu já sei que é isso porque eu fiz uma regra de 3, certo?
Porque eu sei que com 10 km eu faço 1 litro. Com a distância que eu digitar, eu vou fazer quantos? Então eu já fiz aqui, deu esse resultadozinho aqui na minha regrinha de 3. O que eu quero achar a quantidade de litros vai ser o quê? Vai ser a distância dividido por 10. Ao invés de eu colocar o x, eu vou usar a minha própria variável, né? Minha própria variável recém-criada aqui de gasolina. Então eu vou jogar aqui dentro, distância dividido por 10. Sendo assim, eu já tenho essa informação da quantidade de litros. Então eu posso simplesmente vir aqui e já colocar as informações. Ó, escreva, já posso mandar mensagem para o usuário. Com a distância digitada de, fica bem bonitinho, tá? Fica bem detalhado. Com a distância digitada de, coloco aqui, distância, certo? Foram gastos, vou colocar aqui agora, ó, litro gás, certo? De gasolina. Litros de gasolina, certo? Então já coloquei aqui detalhadinho, ó, que com a distância digitada de, repetir a distância aqui, né, que já foi armazenada, foram gastos litro gás, né, que é essa nossa variávelzinha para armazenar a quantidade de litros de gasolina, que já dá resultante desse cálculozinho aqui, certo? E coloquei o restante aqui, litros de gasolina. Vamos fazer um teste? Vamos dar um F9. Opa, tem que tirar essas linhas daqui. Deixa eu comentar. Esqueci de comentar, perdão. Você vai considerar como texto a ser lido. Aí, maravilha. Então vamos lá, vou apertar F9. Eu vou escolher o 1 para gasolina, para poder cair nessas condições aqui acima. 1 para gasolina. A distância a ser percorrida vai ser o quê? 1000 quilômetros, certo? Então aqui vamos lá. Com a distância digitada de 1000, eu tenho que colocar aqui um espaço nesse foram aqui, tá vendo? Para não ficar em cima. Com a distância percorrida de 1000 km, foram gastos 100 litros de gasolina, certo? Se você bater o olho e for mais ou menos bom de matemática, você já vai entender que deu certo. Por quê? Porque se eu faço 1 litro, eu faço 10 km, certo? Então com 1000 km eu vou precisar de 100 litros. Tudo bem? Conseguiu entender esse raciocínio? De novo. Com 1 litro eu faço 10 km, com 1000 km eu vou precisar de 100 litros. Certo? Então aqui já deu certo o nosso exercício, no caso na parte da gasolina. Agora, além disso, falta mais um detalhe que eu quero saber também. Forneça também, ó, os valores reais, gastos, baseados no preço de cada litro. Então, como eu já tenho a quantidade de litros dentro dessa variável litrogás, nada me impede de também já dar um valor. Eu vou quebrar aqui, eu não vou colocar mais para frente aqui no escreva, eu posso colocar aqui também, mas eu vou colocar em um outro escreva, só para separar aqui. O valor gasto total foi de, dois pontos, eu coloco aqui a nossa variável litro gás vezes o quanto que eu cobro por litro de gasolina, que é R$ 3,98, certo? Eu já coloco aqui essa brincadeira. Eu não sei se ele vai deixar aceitar com vírgula aqui, ou não sei se eu vou precisar jogar isso aqui. Se bobear, eu vou precisar jogar isso aqui por fora. Vamos fazer esse teste? Vamos lá, escolhi um para 1000. Olha lá, já deu o valor gasto, já nem trouxe para cá. Ó. Deixa eu colocar um L aqui. Um minutinho, vamos lá. 1000. Olha lá, o valor gasto total foi de 398, certo? São nada mais nada menos o que? 100 vezes 3,98. Beleza? Então ele já trouxe pra gente certinho R$ 398 reais que eu gastei com esses 100 km, com esses 1000 km percorridos com o preço da gasolina em 3,98 o litro, certo? Então se eu gastei 100 litros, eu multipliquei os 100 litros por 3,98. Beleza? Então percebam o seguinte, o exercício não é complicado, tá? Ele é segmentadinho, ele é um pouquinho enunciado, um pouquinho mais elaborado, né? Tem que ter um pouquinho mais de atenção, tá? Tem que fazer essa questãozinha aqui da regra de 3 para facilitar para vocês. E perceba que eu vou fazendo, tentem fazer assim do jeito que eu faço, fazendo gradativamente, certo? Pegando e colocando gradativamente cada opção. Tendo feito isso daqui para a gasolina, praticamente a mesma coisa para o álcool. Eu vou copiar e colar aqui para não perder tempo digitando, né? Então vou colocar aqui o 2, no caso que é a opção para o álcool. Digite a distância a ser percorrida. Ao invés de ser dividido por 10, nós já sabemos que é dividido por 9, porque o álcool que eu coloquei que ele faz 9 km por litro,
Então, se ele faz 9 km por 1 litro, se eu colocar 1000 km, ele vai fazer quantos litros, certo? Vamos lá, então. A distância que eu sei que é por 9. Aliás, o litro de... Aqui eu vou usar o litro álcool, né? A outra variável que eu tenho ali em cima, qual é? Litro álcool. Beleza? Então, o litro álcool vai armazenar a distância que for digitada pelo usuário dividido por 9, porque o 9 a gente já sabe que é essa questãozinha da regra de 3 que a gente fez, certo? Para não ter enrosco, faça a regra de 3, tá? Para entender a lógica. E aqui eu coloco com a distância digitada de, a distância já vai estar aqui certinha, foram gastos, aqui eu tenho que mudar para álcool, certo? É isso mesmo, isso, não, álcool, opa, coloquei álcool, perdão, gente, e aqui também eu coloquei errado, litro álcool, vamos lá, maravilha, e aqui também eu vou ter que multiplicar o litro de álcool, não sei que não coloco o L, que raio tristeza. O litro do álcool que eu coloquei por quanto? Coloquei por 2,57. Então aqui eu multiplico por 2,57. 2 pontos. Coloque o ponto para não ter problema, tá? Então aqui no caso, ó, digite 1 para gasolina e 2 para álcool. Ele vai ler essa opção. Se a opção for igual a 1, faça isso. Se a opção for 2, igual a isso, certo? E aí o exercício está finalizado. Vamos colocar agora, dar um F9 para colocar do álcool. Vamos colocar 2 para o álcool. Digite a distância a ser percorrida, vamos colocar 1000. Então a distância a ser percorrida de 1000. Então aqui a mensagem. Com a distância de 1000, no caso de 1000 km, foram gastos 111, etc, uma dízima, né? Litros de gasolina. Então eu coloquei 1000 dividido por 9. Deu esse 111, certo? E litros de gasolina não, né? Olha a falha nossa aqui, galera. Vamos lá. Tem que trocar aqui, ó, litros de álcool. Certo? Tem que trocar tudo certinho, tá? Esse que é o problema de copiar e colar, tem que estar bem atento. Vamos de novo. 2 para álcool, 1000. Deu essa dízima, certo? E o valor gasto foi de 285,55,97. Então, de acordo com essas quantidades de litro que ele achou de álcool que gastou para percorrer 1000 km, né? Essa quantidade de litro foi de 111,11 e uma dízima, multiplicado essa quantidade de litro por 2,57, deu isso aqui pra gente, certo? Então esse era o exercício, tá? Não era tão complicado assim, mas caso vocês tenham algum tipo de dúvida, algum tipo de ressalva, tá? Não existe uma maneira somente de estar fazendo esse exercício, correto? O bacana é ele estar funcionando. Beleza? Então esse foi o último exercício da nossa lista. Eu fico à disposição para qualquer tipo de dúvida, tá? Tanto para e-mail quanto WhatsApp. Beleza, galera? Vejo vocês na aula de hoje. Um grande abraço.